Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio César Augusto Conectando Histórias. E você sabe a diferença de conhecimento e aprendizado? O conhecimento são informações. Nós recebemos as informações e temos aquelas informações. O aprendizado são essas informações, são esses conhecimentos postos em prática. Seja com acertos, seja com erros, mas o aprendizado é exatamente isso. E nós temos aqui em cada encontro conhecendo histórias, né? Temos o conhecimento dessas histórias. Se a gente usar esse conhecimento dessas histórias de forma prática na nossa vida, isso se torna um aprendizado. Então, assim, hoje, mais uma vez, nós vamos escutar aqui e assistir uma belíssima história. Uma história de uma criança que logo cedo foi deixada pela mãe, ela é filha de pais separados, enfrentou extrema pobreza mesmo, de passar fome, e ela teve que ter uma maturidade muito rápida. Ela foi uma criança com responsabilidade de adulta. Teve que abandonar a escola para cuidar daquela que foi a única que ficou do lado dela. E ela ficou com essa pessoa até o fim da vida, e ela vai contar essa história. Tenho certeza que se você aproveitar todas essas experiências, tudo isso vivido por ela, você pode aplicar na sua vida, eu posso aplicar na minha vida, porque aqui nós aprendemos que as histórias se repetem. Normalmente, um evento passado por você pode também estar sendo passado na minha vida, algo muito parecido. E aí eu aproveito a sua experiência, a sua expertise, eu aproveito exatamente esse seu ensinamento para aplicar na minha vida. Então vamos conhecer aqui agora Anne. E aí, Anne, como foi exatamente uma infância sofrida? Me fale um pouquinho sobre quem é Anne, onde foi que nasceu, de quem é filha, enfim. Fique à vontade aí para contar toda a sua história. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, assim, eu sou filha, né, de pais separados, eu sou filha de José de Souza, junto com Terezinha Tassiana. Então, assim, eles tiveram um relacionamento e se separaram assim que eu nasci. Quando eu nasci, a minha mãe, ela foi embora, né? Ela me deixou com meu pai. E o meu pai muito novo também, quando eu nasci, meu pai tinha 18 anos, então era um jovem também. E quem cuidou de mim foi a mãe dele, né? No caso, a minha avó paterna. Sim. Ela cuidou de mim, foi assim, naquele momento era a única pessoa disponível para poder cuidar. Então, meu pai me trouxe para dentro de casa para ficar com a minha avó. E meu pai morou comigo ainda até os 3 anos de idade. Certo. Depois disso, ele casou, seguiu a vida dele e foi viver a vida com a esposa que ele vive até hoje. Uhum. Muito Bom, bem. E assim, eu nasci aqui em Natal, né? Nasceu em Natal. Sim, então você nasceu e aí seus pais separaram, sua mãe foi embora. Minha mãe foi embora. Então você não teve contato com sua mãe enquanto criança. Não tive contato nenhum. Muito Assim, bem. E aí você ficou morando com... Aí seu pai levou para casa da mãe dele, não é isso? Isso. E vocês ficaram lá. Exato. E aí como foi essa relação? Mãe, avó, ou pai, pai, avó e filha? O meu pai, assim, ele estava sempre por perto. Ele não era aquele pai presente, de estar ali todos os dias, mas ele estava sempre por perto. Vez ou outra, né? Ele aparecia, ele ajudava com alguma coisa dentro do que ele podia, porque ele também não podia. Então, tinha tudo isso envolvido, né? E a minha avó, assim, ela foi meu pai e minha mãe. Eu posso dizer isso assim sem medo, né? Porque ela foi meu pai e minha mãe. Foi ela que me criou, foi ela que me educou, foi ela que me deu o que comer, o que calçar, o que vestir. Então, sempre foi ela, assim, em primeiro lugar, né? Ela estava ali para tudo para mim. De onde vinha a renda de casa? Do trabalho dela.
Do trabalho dela. Então, ela trabalhava lavando roupa, ela trabalhava limpando o quintal, o que aparecesse para ela fazer, ela fazia. Não tinha assim, ela não escolhia serviço, porque ela não tinha estudo, ela não sabia ler, não sabia escrever, então ela não escolhia nada, né? E ela sempre dizia assim, olha, eu quero que você estude para que você não passe pela mesma coisa que eu passo. Porque eu não tenho como escolher em que trabalhar. Eu trabalho no que apareceu, eu trabalho no que der. Mesmo ela analfabeta, mesmo ela sem ter conhecimento de nada, ela sempre me passava isso. Que eu tinha que estudar para poder mudar aquela realidade. Que só isso iria fazer com que a nossa realidade mudasse. Com toda a ignorância, usava a sabedoria. Exatamente, né? Isso mesmo. Você, 3 anos de idade, até 3 anos de idade, seu pai estava em casa. Estava em casa. Você começou a estudar com que idade? Eu comecei aquela pré-escolinha mesmo. Já fui para a pré-escola, né? Desde os 4 anos, acredito, 4, 5, aqueles 3 primeiros. Primeiro, segundo e terceiro, aqueles níveis que tem antes da primeira série, né? Sim. Então, eu comecei a estudar muito novinha mesmo. Com 6 anos, eu já sabia ler. Já sabia ler. Já... E aí você continuou estudando e tal, e aí, nos 12 anos, aconteceu algo inesperado. Foi. Com 12 anos, assim, eu sempre estudei, tudo bonitinho, né? Sempre tive a minha casa cuidadinha, assim, mesmo com pouco que a gente tinha, era tudo muito cuidado por ela, pela minha avó, né? E com 12 anos, a gente passou por uma situação, assim, que eu costumo dizer que eu dormi criança e acordei adulto. Porque a gente foi dormir e... do nada, ela acordou na madrugada, passando mal. Eu não conseguia entender o que ela estava querendo passar para mim. Eu não conseguia. E ela não falava, ela já não falava, né? Ela pedindo socorro ali, ela já não falava e eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei os vizinhos, tudo, levei para o hospital. Foi quando ela teve um AVC. Foi a primeira AVC que ela teve, porque ela teve 4 AVCs antes de morrer. Então, assim, ela teve um AVC e ela ficou sem falar, sem andar, sem comer. Então, foi aquela coisa, assim, desesperadora, né? Eu fui para o hospital com ela, ela passou uns dias no hospital. No hospital ainda estava, digamos que, tranquilo, porque eles cuidavam dela, né? Ela tinha todo o cuidado, ela era amparada, tudo, ela tinha o que comer, tudo certinho. Eu também tinha, porque eu ficava como acompanhante e acabava tendo tudo ali. Mas aí, quando foi para casa, que o choque, assim, da realidade, né? O baque foi grande. Porque eu tinha que cuidar dela sozinha, era só eu para cuidar dela. Sempre foi ela e eu, né? Então, assim, era só eu para cuidar dela e era bem complicado mesmo, porque eu não sabia fazer nada, eu não sabia fazer comida, eu não sabia fazer nada. Eu tinha uma tia minha, tenho uma tia, né? Que ela me ajudou muito a gente financeiramente, né? O pouco que ela tinha, ela dividia. Então, toda semana ela mandava um valor de R$ 25 para eu poder administrar e passar a semana com aquele dinheiro ali. Aquele dinheiro era para comprar coisas para lavar. Em que ano isso? Nossa, não lembro exatamente o ano. Você tinha 12 anos? Tinha 12. Então, há 26 anos. Então, Há 26 anos em atrás. 1998. Isso. 1998. Então, em 1998, você vivia com R$ 25 por semana. Por semana. R$ 100 por mês. Por mês, isso. Era essa a renda. Isso era para pagar água, para pagar luz, para cuidar da casa, de tudo. E ela em cima de uma cama, sem andar, sem falar, se alimentando por uma sonda. E só que ela era muito forte. Ela era muito forte. Ela tinha uma garra, assim, uma vontade assim, de voltar a andar, de voltar a falar. Que mesmo sem fisioterapia, ela voltou. Ela voltou a andar, ela voltou a falar. Falava tudo embolado. A única pessoa que entendia era eu, mas a gente conseguia se comunicar, né? Então, assim, ela voltou e aí ela ficava pedindo para lavar a roupa, só que ela não tinha movimento no braço esquerdo, né? Ela, não, deixa eu lavar, não sei o que. Eu disse, mãe, não pode, não sei o que. Ela, não, mas vamos. Eu chamava ela de mãe, né? Aí ela ia lá e eu ficava olhando, mesmo que depois eu fosse lá e lavasse, né, direitinho, mas ela, assim, ela voltou realmente, assim, a conviver socialmente, né? Comia já sozinha, já se alimentava sozinha. E depois disso ela teve uma outra AVC. Depois que ela voltou, tudo assim, né, que estava quase tudo lá
E a escola, como é que estava nessa? Nessa época foi quando eu abandonei a escola. Você abandonou a escola? Foi. Então, com 12 anos de idade, você abandonou. Isso, Você estava em que série? Eu estava que na é? sexta série. Sexta série. Sexta série, quando eu abandonei. Por que eu abandonei? Porque nesse período que eu estava com ela, eu ainda conseguia ir. Nessa primeira vez, eu ainda conseguia ir. Eu ia para a escola, voltava. Tinha uma vizinha que ela ajudava bastante a gente. Eu pedia para ela ficar virando ela de lado, para não ficar com queimaduras. Isso. Pedia para ficar virando ela de lado, tudo. Vinham umas primas minhas do interior e ajudava também na limpeza da casa, alguma coisa assim, então eu conseguia ir. Eu passei a não ir para a escola quando ela se internou e passou 6 meses no hospital. Aí, nesse período, foi bem puxado, porque, além dela ter tido um AVC, ela teve um corte no braço e ela era diabética. Então, esse corte no braço ele demorou muito para cicatrizar. Esse corte, ela era muito travessa. Então, ela foi pegar uma planta da vizinha. Foi só pegar um galinho de planta e cortei aqui. Era coisinha pequena assim, mas para um diabético. Né? Aquilo dali ficou horrível. E nesse período ela teve outra AVC. Aí foi quando eu não tinha como ir para a escola. Eu passei 6 meses dentro do hospital com ela. Assim, a gente recebia ajudas do pessoal que estava lá, né? Até para roupa, tudo isso, assim, não tinha. Eu não tinha, ninguém foi lá para ajudar. Então, nessa época foi assim, foi quando eu tive um choque de realidade do que estava realmente acontecendo ali e tudo. E foi necessário chamar assistente social chamar meu pai, minha tia, que são filhos dela, né, da minha avó. Meu pai, minhas tias, tudo. Chama eles para eles terem essa responsabilidade com ela, né? Mas, assim, todo mundo vivendo em situação difícil, né? Quem não trabalha não tem o que comer. Quem não trabalha não tem o que fazer, não vai ter recurso nenhum para se manter. Aí, parar esse trabalho para ficar lá no hospital com ela. Então, assim, era muita coisa envolvida para dizer assim, não, ó, essa semana fica fulano, semana que vem fica ciclano. Não tinha como fazer isso. Aí, toda a responsabilidade sobrava para mim. Eu vivi algumas situações no Hospital Alfredo que chegava a ser engraçado, né? Eles não queriam que eu ficasse, né, com ela e tudo, por conta da idade, não podia, não sei o quê. Só que eu sempre fui grandona. Então, assim, às vezes eu me passava, assim, por né? 18 anos, né? Eu me passava. Aí, o que eu fazia? Quando eles me colocavam para fora mesmo, porque chegou na situação deles me colocar para fora. Aí eu entrava pelo outro hospital e ia ficar com ela. Eu sempre fazia isso. Eu dizia, não vou deixar ela assim, ela não pode ficar. Não, mas a gente vai esperar. Não tem outro parente, não tem quem venha. Porque, assim, as irmãs dela também, já de idade e tudo, não tinha como ficar. Então, quanto tempo ela ficou doente e tal? 4 anos. 4 anos. Foram 4 anos. E durante esses 4 anos... De 12 aos 16 anos de idade, você... Ela ficou doente e ela teve 4 AVCs. Ela teve um AVC por conta de um gato, ela teve um AVC por conta de uma cadeira. Então, assim, eram coisas assim, qualquer coisinha que elas tinham raiva, ela acabava tendo um AVC. O vizinho matou o gato dela. Um vizinho que ela ajudava muito, que ela ajudou muito, ele matou o gato dela. E ele mesmo disse pra gente, né? Ficou aquela coisa assim, mas... Aí, depois foi uma cadeira que as crianças quebraram, a cadeira que ela sentava na rua, as crianças quebraram essa cadeira, aí ela teve um AVC. Então, assim, tudo era um gatilho, né? Qualquer coisinha, assim, que saísse do comum, ela acabava... Poderíamos dizer que sua avó foi a sua principal referência. Sim. Como pessoa, enfim, como líder... Poderíamos dizer isso? Sem sombra de dúvidas, assim, eu não tenho outra referência a não ser ela. Ela foi tudo para mim, não tenho outra referência não. O que você aprendeu com ela? Tudo. Tudo que eu sei hoje, que eu passo para as minhas filhas, questão de caráter, de amor, de carinho, de atenção, tudo isso. Tudo foi de referência, eu tenho ela. Como ela era como líder? Era exigente, ela passava a mão na cabeça. O que foi que você aprendeu com ela? Ela era muito brava, assim. Todo mundo comentou. As pessoas tinham medo dela, na realidade, né? Todo mundo tinha medo dela. Ela era aquela senhorinha da rua que todo mundo tinha medo. Não queria nem passar na frente da calçada dela. Era mais ou menos assim. Mas, assim, comigo ela era mais maleável, digamos assim. Porém, ela não passava a mão
na cabeça nada não. Não, tem que acordar no horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Você não pode fugir das suas obrigações. Depois que você fizer as suas obrigações, aí você está livre para o que você quiser. Então, Legal. era sempre assim. Legal. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse, desde que o que fosse as obrigações, desde que as obrigações estivessem feitas, o resto... Legal. Anne, eu costumo falar isso sempre para o meu pessoal, para as pessoas que eu converso, que um dia me ensinaram que amar seria dar carinho. Só que com o passar do tempo eu aprendi que não necessariamente as pessoas precisam me dar carinho para me amar. E, na verdade, as pessoas que mais eu identifico que me amaram não me deram carinho. Isso eu falo com relação a professores, isso eu falo com relação a chefe no trabalho, isso eu falo em relação a meus pais, né? Então, assim, eu falo em relação exatamente a tudo isso e eu aprendi, eu entendi, hoje eu entendo que realmente não necessariamente se precisa dar carinho para se amar. Por isso que você carrega realmente essa líder aqui. Isso. E passo para as meninas isso, né? Eu puxo muito na orelha das meninas, assim, eu não aceito o meio termo. Tem que ser aquilo dali, pronto. Mãe, mulher, pelo amor de Deus. Não, você vai ter que fazer isso daqui. A sua obrigação é essa. Eu passo a mesma coisa que ela me passou, né? Muito e, assim, tem fluído. A minha filha mais velha, hoje, ela é técnica em nutrição e dietética. A outra é confeiteira. Então, assim, sempre puxando ali as rédeas delas ali. Sempre... 16 anos, sua principal referência partiu. Foi embora. E agora? E aí, como foi que foi você? O que foi que passou pela sua cabeça? Enfim. Olha, ela me preparou para o momento, né? Quando eu estava grávida, né? Próximo já de ter bebê, ela dizia, olha, eu tinha uma missão e eu já cumpri a minha missão. Eu estou indo embora. Quando você tiver seu bebê, eu vou embora. Ela dizia, não, mãe, que é isso? A senhora vai pegar nela, vai fazer carinho, não sei o quê. Ela dizia, não, eu vou embora. E eu preciso que você não chore, eu preciso que você não fique mal com isso. E eu dizia que conversa, eu tipo desconversava, né? Naquela conversa assim, eu desconversava. Ela dizia, não, eu vou embora. Aí eu sentia aquilo dali, né? E quando eu tive a minha filha, no dia que eu completei 9 meses, exatos 9 meses, né? Ela passou muito mal e se internou no Valfredo. Eu passei uma noite inteira com ela no Valfredo, eu em pé, ela numa maca, sem colchão. E todo mundo diz, olha, se você quiser... E ela muito agitada, ela já não tinha... Perdeu todos os sentidos. E eu desesperada, segurando ela, porque para que ela não se debater naquela maca sem colchão, né? Então, passei a noite inteira nessa posição, segurando ela e a barriga aqui, assim, né? E eu passei a noite inteira segurando ela e todo mundo vendo aquilo dali, tudo. Você não quer sentar? Você diz, não vou deixar ela aqui. Não, a gente pode amarrar ela. Diz, não, eu não vou deixar ela aqui. Não vou deixar ela se debatendo em cima de uma maca dessa. Não vou deixar. Aí passei a noite inteira. Quando foi de manhã, eles internaram ela, né? Ela já entrou em coma. Ela foi para uma área vermelha, que eles falaram, né? Olha, está na área vermelha, ela não pode ficar com acompanhante. Então, ela vai ficar aqui e a gente vai passando as informações para você. Aí eu fui para casa, desesperada, assim, porque, nossa, era meu tudo. Aí eu fui para casa e nesse período que eu fui para casa, com 10 dias mais ou menos, que o 10º dia seria o último dia para eu ter o bebê, né? Então, quando foi no 9º dia, eu consegui visitar ela tinha saído da sala e eu fui visitar ela. E nesse período ela estava com uma tia minha lá. Então, eu fui visitar ela porque eu não tinha condição nenhuma de ficar com ela enorme, já perto de ter bebê. Aí eu disse a ela, mãe, se eu não vier, chamar ela de mãe, se eu não vier amanhã é porque eu tive bebê. Ela, tá bom. Ela, tá certo. Aí eu fui embora. No mesmo dia, à noite, eu fui para a maternidade e no outro dia, pela manhã, eu tive o bebê. Quando a minha filha nasceu, com 8 dias, ela teve uma melhora, assim, foi para casa. E ela chegou em casa à tarde, viu minha filha, eu coloquei minha filha no colo dela, ela não conseguia segurar, né? Mas eu coloquei ela assim no colo, ela disse que ela era linda, que parecia comigo, né? Que ela me endeusava, assim. Ela dizia, ela é linda, ela parece com você.
Aí, depois que ela falou isso, ela começou a passar muito mal. Ela disse, me leve para o hospital. Ela disse, mãe, eu não consigo levar a senhora para o hospital, eu vou chamar a tia para levar. Você não está sentindo mal? Ela disse, eu estou com uma dor no peito. E ela foi. Foi a última vez que eu conversei com ela, né? Eu abracei, eu beijei, eu fiz carinho, eu arrochei, eu fiz tudo que eu podia fazer ali, sabe? Foi aquele nosso momento de despedida. Né? Eu não sabia que, de fato, seria despedida, mas foi o momento da despedida em si. E ela foi. E quando a minha filha estava com 15 dias, eu comecei a passar mal à tarde sem conseguir respirar. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia puxar a respiração. Né? Eu disse, tia, eu acho que está acontecendo alguma coisa com mãe, porque eu não estou conseguindo respirar. Aí ela, não está acontecendo nada não. Eu disse, liguei para o hospital. Ela, não sei o quê. Não, ela não podia ficar com ninguém, que ela tinha entrado em coma. Assim, no dia que ela foi para o hospital, né, que ela viu minha filha, ela entrou em coma. Naquele mesmo dia, ela entrou em coma. E quando a minha tia disse, não, desconversando, né? Eu acho que, na realidade, ela estava preocupada, né? E quando foi à noite, a gente soube que ela tinha morrido. Olha que lição, olha que coisa fantástica. Quem será que você está se inspirando? Em quem? E você está servindo de inspiração para quem? Eu e você. Que lição nós podemos deixar para as pessoas? Será que, de repente, a minha inspiração é somente na quantidade de seguidores que alguém tem? São essas pessoas que estão me influenciando? Quem será que está me influenciando? Olha só o que Ana está nos contando, a lição que essa avó guerreira, heroína, líder, deixou para a Ana. Então, quem realmente está servindo de inspiração para você? Pense nisso. Da mesma forma, pense. O que é de lição que eu estou deixando? O que é, quando eu partir, qual é a falta que eu vou fazer ao mundo? Pensemos exatamente nisso. Se você está gostando até agora, curta, compartilha, dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí nós podemos ajudar muito mais gente. Muito bem, Andy. E aí, com 16 anos, sem a sua grande referência, você foi na caminhada com Deus, mas sozinha aqui na Terra. E aí? E aí, seria desesperador, né, se eu não tivesse, assim... Talvez se eu não tivesse sido criada por ela, por uma pessoa assim tão forte, que me ensinou tanta coisa, né? E naquele momento eu me vi, assim... Uma coisa assim que aconteceu, ela pedia para eu não chorar. Ela dizia, não chore, não chore. Quando eu morrer, eu não quero que você chore. E na frente de ninguém eu chorei. E fui criticada por isso. Ninguém viu todo o período que eu passei cuidando dela, tudo que... Né? Então, assim, é muito fácil você chegar e apontar. É muito fácil você apontar. Você não sente a dor do outro, você apontar é muito fácil. Né? Então, assim, na frente de ninguém eu chorei. Tinham pessoas que estavam chorando naquele momento. E eu disse, olha, no momento de cuidar dela, ninguém cuidou. No momento de estar com ela, de ficar com ela, ninguém ficou. Então, por que está chorando agora, né? E naquele momento, assim, eu olhava para minha filha e pensei, assim, o quanto Deus foi generoso comigo. Sabe? Foi generoso demais. Eu não ia conseguir sem ela. Eu tinha certeza que eu não conseguiria sem ela. Então, quando eu olhei para minha filha, assim, eu lembro que o caixão saiu para o enterro, que eu não cheguei a ir para o enterro, né? Tive filha cesárea, então eles não é recomendado que você vá. Então eu fiquei em casa com a minha filha. Então quando todo mundo saiu, que eu olhava para aquela coisinha pequenininha ali, eu comecei a chorar e no meio do choro eu lembrando, né? Ela dizendo, não chora, não chora, não chora. Você não é para você chorar quando eu morrer. Eu não quero que você chore. E assim, eu chorei tudo que eu tinha para chorar naquele momento, né? Eu abraçada com a minha filha e pensando, poxa, tá só ela e eu agora, sou eu e minha filha, e vou cuidar, como que eu vou fazer? E era muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? Mas tudo com o tempo eu acho que o tempo, ele é um remédio, assim. Eu não vou dizer a você que cura a dor, mas com o tempo, você aprende a conviver com a dor e fazer daquilo dali digamos que algo positivo na sua vida, né? Então, naquele momento ali, eu
foi desesperador, foi um monte de incertezas, mas graças a Deus, assim, eu consegui continuar, cuidei da minha filha. E assim, era muito engraçado a forma que eu cuidava, porque quando o avô pede para você cuidar do bebê, e faz um mingau, e faz não sei o quê, e eu era assim, muito certinha, tudo que o médico dizia, eu fazia. Era aquele medo, assim, né? Eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo assim. O médico, olha, você só vai amamentar até os 6 meses, tá certo, eu vou só amamentar até os 6 meses. Então, assim, o meu cuidado com a minha filha, assim, principalmente a primeira, né, foi nesse sentido, assim, porque eu não conhecia nada, e a minha tia, aquela mesma tia que ajudava, né, todos os meses, eu fiquei na casa dela nesse período. E eu não era casada com o pai da minha filha, nós éramos amigos, né? Sim. E eu não era casada com ele. Ela, não, você vai ter que chamar ele para cá para ajudar você não vai dar conta de um bebê sozinho, né? E acabou que a gente foi morar juntos, eu e ele, dentro da casa da minha tia. E foi um período, um relacionamento de casal. Um relacionamento de casal mesmo, né? Primeiro a gente chegou, foi ficando ali, aquela coisa, 2 adolescentes, ele também tinha a mesma idade que eu. E a gente foi ficando. Só que chega um tempo, né, que você não... Tá errado, né? Eu estava dentro da casa da minha tia. Ou ata ou desata. Eu estava dentro da casa da minha tia, tudo. Aí eu comecei a trabalhar como camelô. Só que eu não trabalhava para mim, eu não vendia as coisas para mim, eu vendia as coisas para uma outra pessoa. Primeiro eu comecei indo arrumar a barraquinha dessa pessoa, depois eu acabei ficando na barraca, né, vendia assim, e eu lembro que eu ganhava R$5 e uma marmita de almoço. Então, para mim, aquilo dali já era muita coisa, né? Todos os dias eu ganhava esse valor. E ele não trabalhava, ele ficava lá dentro da casa da minha tia, cuidava da menina e tal. Aí a menina foi crescendo, eu engravidei da segunda, né? Porque a pessoa nessa idade parece que não pensa, né? Mas tudo bem. Eu engravidei da segunda filha. E quando eu engravidei da segunda filha, né? Eu disse, não, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Estava com 18 anos, ele também, ó, você tem que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já fazia isso, já fazia faxina, já. Então, assim, como eu já conseguia ter um dinheirinho no mês, né? Eu disse, eu vou alugar uma casa. Vou alugar um quartinho. Casa não, que não dava para alugar uma casa. Eu pagava você fazia faxina, você vendia marmita, né? Eu vendia bugigangas. Bugigangas. Aí, em troca eu recebia a marmita e recebia mais R$5 todos os dias. Era assim que eu recebia. E depois e fazia faxina, ajudava numa loja que precisava. Tudo que aparecia para eu fazia. Então, depois, nesse período, eu disse, não, a gente vai alugar uma casa. Ele disse, sim, louca, mas a gente não tem nada. Eu digo, sim, a gente não precisa. A gente vai morar numa casa. E a gente foi morar numa casa, num quartinho. E quando eu fui morar nesse quartinho, na casa da minha tia tinha uma vizinha, que ela era recicladora. E essa vizinha, ela tinha de tudo que você imaginar. Tudo que o povo coloca no lixo, ela catava, higienizava. Aí ela foi e me chamou, né? Eu falei para ela, estou querendo ir embora, mas eu não tenho nada, não sei o que. Aí ela, vem cá. Eu não tinha nada assim, de panela, não tinha nada mesmo. Aí ela foi e disse assim, olha, eu posso te dar, mas é do lixo. Eu disse, não tem problema. Vai do lixo mesmo, vai assim mesmo. Ela, tá tudo limpinho. Eu disse, ótimo, perfeito. Então, ela me deu algumas coisinhas assim de casa. E eu tenho uma memória fotográfica, eu acho que foi assim a minha primeira conquista, né? Depois que a minha mãe morreu, na minha cabeça aquilo dali eu tenho como a primeira conquista. É o quartinho todo arrumado, uma cama, uma rede por cima da cama, 3 caixotes de feira assim, um em cima do outro, um fogão de 2 bocas, um radinho de pilha assim do lado. Pronto. Essa 16 anos ou já tinha mais? Já tinha 18. Estava grávida da segunda filha, já tinha 18 anos. Então, assim, para mim, aquilo dali foi a primeira conquista. Foi libertador, né? Eu saí da casa da minha tia, eu estava pagando aluguel ali, tudo. Para mim, aquilo dali foi libertador, foi maravilhoso. Assim, eu tenho muito essa memória fotográfica porque, na minha percepção, foi a minha primeira grande conquista, assim. E depois disso, depois que eu tive a minha segunda filha, né? Eu tive a minha segunda filha e continuei trabalhando. Não trabalhava mais. E o casamento? O casamento continuou até 1 ano da minha filha, da minha filha mais nova. A mais nova. Isso. Eu tive alguns problemas nesse casamento, assim. Ele era muito ciumento, né? Ele não tinha maturidade para muita coisa, então a gente pensava assim diferente. Eu tinha uma cabeça, ele tinha outra. Por exemplo, ele não queria que
que eu estudasse, eu queria voltar a estudar. E ficava aquela coisa assim, não, você não precisa, para quê? Não sei o quê. Não, eu vou. Então, a gente tinha muito conflito em relação... Era coisa questão de pequena. visão, Isso. Né? Tipo, eu queria fazer uma unha, queria arrumar um cabelo, queria... Não pode, não deve, mulher minha não vai fazer isso. Então, assim, eram pequenas coisas que... Então, a gente conviveu aí até 1 ano da minha filha. E depois disso, a gente se separou numa situação bem complicada mesmo. Porque chegou a partir da agressão, aquela coisa. A agressão já existia desde a primeira filha, só que você não percebe aquilo dali, né? O fato de um empurrão, você vai, tipo, relevando aquilo dali, mas, de fato, só tende a piorar a situação. Aí eu me separei dele quando ela tinha 1 aninho. Foi uma separação conturbada. Eu cheguei a ficar abrigada na casa Clara Camarão. Eu não sei se você conhece, mas é uma casa que abriga mulheres que sofrem violência doméstica e não tem para onde ir. Sim. Então, eu saí de casa com uma bolsa. Então, porque vocês moravam numa casa, pagavam aluguel e tal. E aí, quando vocês se separaram, você saiu de casa... Eu fui embora com as 2 meninas, sem nada. Eu levei, tipo assim, tudo que a gente tinha conquistado... Normalmente o homem é quem faz isso, né? Vai embora e deixa a mulher, mas não. Eu fui embora e não levei nada. Eu levei um lençol, a roupa das meninas e fui embora. Aí fiquei abrigada nessa casa durante os 3 meses, né? Durante 3 meses eu fiquei abrigada lá na casa Clara Camarão. Ouvi coisas das minhas filhas, assim, pequenininhas, que eu jamais imaginei que elas sentissem aquilo dali, que elas passassem por aquilo dali. Tudo relacionado às agressões que eu tinha sofrido, né? Então, assim, aquilo dali me doeu muito, mas também fez com que eu mudasse a chave, sabe? Assim, para a vida. E nesse período foi o primeiro contato que eu tive com a cozinha, né? Lá eu fiz um curso de cozinha alternativa, que é para aproveitar certos alimentos, né, que a gente geralmente descarta. Então, nessa casa tem cursos profissionalizantes também? Tem cursos profissionalizantes. É tipo assim, é para você se reerguer de fato, né? Então, assim, eu depois que eu saí de lá, eu fui para casa do meu pai, porque eles precisavam de um endereço fixo para deixar. A gente só pode passar 3 meses lá, né? Depois desses 3 meses, você tem que seguir sua vida, seguir seu rumo. Então, depois dos 3 meses, eu fui para casa do meu pai, pedi abrigo a ele. Olha, pai, eu preciso ficar aqui um tempo, só até enquanto eu consigo o dinheiro de um aluguel. Sim, mas como é que você... Não, vou fazer uma faxina, eu vou fazer... Eu não tinha medo, assim, nem reclamava. Sabe, eu ficava naquela coisa assim, não, pai, vai dar certo, não sei o quê. E ele, tipo, passei 1 semana lá, depois fui para casa de uma tia minha, né? Aquela minha tia que sempre... Contribuía, ajudava. Isso, eu fui para casa dela. E quando eu cheguei lá, eu disse, tia, olha, eu vou ficar um tempo aqui, mas assim que eu arrecadar o dinheiro de um aluguel, eu vou alugar. E aluguei um quartinho próximo da casa dela, né? Que era, digamos que, tipo uma vila no mesmo quintal. Aí eu aluguei esse quartinho lá. Pronto, lá foi onde eu passei muito tempo com as minhas filhas, né? A gente passou perrengues um bocado. Mas, assim, elas, assim, eu nunca deixei as minhas filhas perceberem, de fato, a crueldade, a realidade do que a gente vivia, entendeu? Tudo para elas era muito lúdico, assim, elas gostavam de tudo, elas, sabe, tanto que eu brincava, assim, com as comidas, eu inventava nomes para as comidas que eu inventava, assim, um arroz com ovo, né? Até hoje elas falam desse roscovo, que eu dizia que era uma comida francesa, não sei o quê. Mãe, é muito gostoso. Roscovo. Não, roscovo, até hoje, quando eu falo para elas, elas riem, assim, mãe, a mulher não conta essa história, não, elas dizem logo assim, né? Mas, assim, sempre passei o lado positivo das coisas para elas. Teve uma época que a gente, lá perto de onde a gente morava, tinha um restaurante popular. Então, assim, tinha dia que aquele almoço do restaurante popular era a nossa única refeição, né? Então, assim, a gente ia, almoçava, tipo assim, elas comiam primeiro no prato e depois que elas terminavam de comer, eu comia. E todo mundo, às vezes as pessoas ficavam olhando, alguns ficavam incomodados, aí iam lá, davam outro prato de comida, tudo, mas elas achavam maravilhoso. A gente vai almoçar no restaurante, né? Ficava aquela coisa assim. Aí pegava um suquinho, uma goiaba, uma coisa assim. A mais nova na época, a Catiane, ela dizia assim: agora hoje eu vou dar a nota. Hoje a comida estava gostosa, então eu vou colocar lá que estava bom. Então eram coisinhas assim pequenas, assim, né, que me doía muito, né? Mas para elas era maravilhoso. Que imagem você criava, se é que criava, do seu futuro?
para ser bem sincera, eu sempre achei que eu tinha potencial para vencer. Assim, eu nunca me acomodei. Então, assim, não, eu vou fazer. Eu sempre tive foco nas coisas, assim. Quando eu fazia, nem que fosse numa faxina, né? Olha, eu tenho essa faxina para fazer, eu vou focar nisso daqui, eu vou terminar de tal hora. Então, assim, eu acho que o foco, né, sempre me fez ver além, sempre me fez ver assim, não, eu preciso fazer isso para chegar aqui, degrau por degrau. Nunca ultrapassar ninguém, nem querer ser melhor do que ninguém, nada disso. Mas, assim, sempre degrau por degrau. Sempre imaginei, assim, alavancando mesmo. Olha que coisa fantástica, viu? A imaginação pode nos travar ou pode nos impulsionar. O que é que você tem imaginado? Que momento você está vivendo hoje? O que é que você realmente está vivendo? Você pode, de repente, estar preso hoje num obstáculo muito pequeno, mas você já venceu algo muito maior. Então, imagine-se grande, até porque eu e você, nós fomos projetados para a felicidade e para o sucesso. E aí, Anne, você hoje me fale como é que está a Anne. O que foi que essas adversidades lhe serviram? Antes disso, o que é que você se arrepende? De nada. De nada. Eu não me arrependo de nada, assim. Uma vez alguém já questionou assim, você não se arrepende de ter sido mãe tão cedo? Eu digo, não. Não tem nada assim que eu possa dizer assim, eu me arrependo de tal coisa. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui hoje. Quem me conhece, os amigos, não tem nada que eu me arrependa, não tem nada que eu fizesse diferente, digamos assim, não. Eu faria tudo da mesma forma para chegar onde eu estou hoje. Legal. Anne, às vezes as pessoas ficam o tempo inteiro, afinal de contas, eu errei, eu acertei, o que foi que aconteceu comigo? E se eu tivesse tomado uma outra decisão, o que é que teria acontecido? Gente, a gente não tem poder sobre isso. Exatamente. Sobre o que iria acontecer comigo caso eu tomasse uma outra decisão, não sei. Eu só sei o resultado que eu tenho hoje, baseado exatamente nas decisões que eu tomei. Antes. Como é que eu posso dizer se foi certo, se foi errado? Se foi bom, se foi ruim? Não sei. Você não sabe. Exato. Nós não temos controle sobre isso. Né? Então, ou seja, o arrependimento, mas arrepender-se por quê? Por quê? Né? Porque, na realidade, por pior que seja o resultado, poderia ser pior ainda. Exatamente. Né? E por melhor que fosse o resultado também, poderia ser melhor ainda. Ninguém a gente sabe. não sabe, Nós né? não temos o poder. E não adianta sofrer pelo que já passou, né? Não adianta Legal. ficar remoendo aquilo dali lá atrás, que não vai voltar, você não vai fazer diferente, então é daqui para frente. Isso se mesmo. tem de fazer alguma coisa diferente, se você tem que fazer algo diferente, que seja daqui para frente. Que você mude daqui para frente, não que já deixou lá para trás. Muito bem. O que foi que tudo isso lhe ensinou? O que é que serviu? Porque na vida nós só temos ganhos, né? Verdade. A gente ou ganha ou aprende, e no final é só ganho. Então, se aprendeu, ganhou também. Então, o que é que você aprendeu? O que é que você ganhou com essas adversidades vividas? O que foi que essas adversidades, em que transformou essa mulher, hoje empreendedora, dona de um restaurante, ou seja, viveu momentos de muita dificuldade, de fome, e hoje trabalha com comida. Verdade, né? Para você ver, né? A situação assim. Passei fome, de fato, fome de não ter o que comer, de não saber o que comer no próximo dia, assim. Mas graças a Deus, hoje, né? Assim, tudo isso me fez ser a mulher que eu sou hoje, né? Talvez se eu não tivesse passado por essas coisas, talvez eu nem estivesse aqui, entendeu? Então, tudo isso me fez uma pessoa forte. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma mulher madura, porque eu tenho, assim, consciência de tudo que eu vivi, de tudo Desde que eu os 12 passei. anos é madura, né? Desde os 12 anos, obrigatoriamente eu tive que ser, né? Então, assim, mas eu acredito que a mulher forte que eu sou hoje, né, foi uma construção, não foi nada do dia para a noite, né? Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não fosse a mulher que eu sou hoje. Então, tudo me fez ser uma mulher forte, guerreira, assim, todo mundo admirável, muita gente, assim, que não tem muito contato, né? Quando sabe um pouquinho da minha história, nossa, como eu admiro você, não sei o quê. Os meus clientes que vão lá no restaurante, né? Tem uns que me abraçam, nossa, sua história, não sei o quê. Isso porque sabe pouquinho, né? Eu nem chego a... Mas o pouco que eu falo, os amigos de trabalho, né? Quando eu estava trabalhando, os amigos de trabalho, o pouco que eu falava assim, nossa, como que você conseguiu, né? Às vezes eles estavam com um probleminha assim, eu dizia, olha, isso já aconteceu comigo, aí... Poxa, sério? Aí ficava aquela coisa assim, aquele climazinho no ar. Tipo assim,
às vezes a gente sofre por pouquinha coisa, assim, acha que é o fim do mundo, né? Às vezes, né, é só um aprendizado, só mais um aprendizado, é só mais um degrau que você tem que subir e pronto. Anne, a tecnologia nos trouxe muitas coisas boas, a internet, mas assim, por muitas vezes nós vemos conselhos de, ei, trabalhe pouco, divirta-se muito, viaje muito, e na realidade o que você tem me contado é história de luta, história de força. Então, na verdade, nós que queremos ver o progresso, eu compreendo o seguinte, que eu não sofri antes de nascer e penso que não sofrerei depois que morrer. Então, o momento é aqui agora. Exato. Então, ou seja, nós precisamos, o mundo está precisando de quem tem à disposição fazer, né? Então, assim, a gente precisa realmente estar no momento com família, viajar, ter o lazer, mas acontece o seguinte, nós temos compromisso com o trabalho. Exatamente. Né? Então, compromisso com o progresso. Esse progresso vem através do trabalho. Então, com relação a esse trabalho, eu sei que você é uma mulher que trabalha muito, antes era call center e sua barraquinha, né? Isso. E aí depois voltou o restaurante e agora chegou a sua hora de divulgar os Sabores Potiguar. Potiguares, onde Isso, é que Sabores fica, Potiguares. o que é que, enfim, fale um pouquinho dos Sabores Potiguares e aproveite o embalo e diga para aquelas pessoas que estão paralisadas o que fazer, que palavra de esperança você pode passar para essas pessoas? Pronto, então vamos lá, né? Assim, não existe a conquista sem o trabalho. A gente tem que trabalhar muito, a gente trabalha muito mesmo, 8, 12 horas por dia, trabalha-se muito mesmo, para que lá na frente a gente possa conquistar de fato o que a gente quer, né? Isso. Os Sabores Potiguares hoje ele fica localizado lá em Mauís, né? Lá no supermercado, no estacionamento do supermercado Super Fácil. Então a gente está ali. É a nossa primeira loja, né, digamos Legal. assim. Então, vamos pensar já no futuro. E, assim, é uma comidinha caseira, né? A gente tem self-service, a gente tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem lanche também, tem umas sobremesas maravilhosas que é a minha irmã que faz. Então, legal. Assim, esse é o nosso cantinho, assim, né? Nem sempre o pessoal vai me ver por lá, porque geralmente eu estou na cozinha. Então, assim, o Sabores Potiguares fica lá, em Nova Parnamirim. Ainda não estou trabalhando com delivery, mas daqui a pouquinho vai deslanchar essa parte também. Já estamos estudando. Muito bem, legal, coisa boa. E que palavra de incentivo, palavra de esperança você pode dar para os nossos espectadores? Porque é o tal negócio, Anne. Eu vou insistir em dizer isso. As histórias se repetem. Nós recebemos aqui uma convidada que a história é praticamente a sua. Eu ouvindo, assistindo a sua história aqui, é a história da nossa convidada. Então, assim, na realidade, as histórias se repetem. Às vezes você diz, entrou um oficial de justiça na minha casa e levou todos os meus móveis. Então, e aí você pode dizer, César, mas na minha casa nunca entrou um oficial de justiça na minha casa e levou todos os meus móveis. Mas talvez aquele momento em que eu vivi, vendo a casa vazia, sem móveis, foi o momento que você viveu, por exemplo, quando sua avó partiu. Né? Então, assim, as histórias se repetem. E nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Né? Então, na realidade, nós estamos o tempo inteiro numa disputa. Eu tenho que ser melhor do que você, mas ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos habilidades diferentes, né? Exato. Essa disputa que a gente tem que ser interna, né? É a gente contra a gente mesmo, né? Isso daí é foco e determinação. Eu acho que é o ponto-chave de tudo, assim. Porque se você não tiver foco, você não tem por onde seguir. Você vai ficar perdido. Se você não tem um foco, onde é que você vai chegar? Né? Primeiro você tem que saber onde que eu quero chegar, né? Depois disso, aí você tem que ter a determinação. Porque vai aparecer os empecilhos, vai acontecer um monte de coisa ruim, vai. Mas você tem que estar ali, seguindo. Você tem que estar focado. Você tem que ter o foco, tem que saber onde você quer chegar e tem que ir ali. Tá acontecendo isso. Tá, deixa acontecer, eu vou continuar aqui. Porque na vida da gente sempre vão acontecer as adversidades assim que para você desistir, para você ficar desestimulado, sempre vai acontecer, né? Em tudo que a gente faz na vida. Então não tem assim o que dizer assim, não, eu vou parar por aqui porque isso não deu certo. A primeira venda que eu fui vender lá na barraquinha,
eu levei 4 cuscuzinhos no potinho e eu voltei com 3. No dia seguinte, do mesmo jeito. E minha filha, mãe, disse, não, vai dar certo. Vamos persistir. Vai dar certo, vamos persistir. E deu certo. Deu certo. Hoje em dia eu forneço mais de 50 por Coisa dia. boa. Então, assim, Coisa boa. Coisa boa. é foco e determinação. Acho que e fé, né? Porque, assim, o ser humano sem fé, eu acho que ele não chega em lugar nenhum. Às vezes bate o desespero, bate. Não é tudo a mil maravilha, não é tudo maravilha. Não, bate o desespero. Tem uma hora que você chora, meu Deus, me ajuda. Eu preciso, né? E você se conecta ali naquele momento e depois continua lá. Legal. Seguindo em frente. Legal. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Não dá para você empreender, não dá para você tocar algo, não dá para você sair de uma situação adversa para uma situação melhor se você não tiver fé, porque o que é fé? Acreditar no invisível. Então, ou seja, quem sonha tem que ter fé. E é isso, Anne. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Obrigado, Léo. Obrigado, Neto. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Loíse. Muito obrigado, você, espectador. E até a próxima. Tchau.